Primeiramente, se você tivesse sido abortado, nem este vídeo você estaria assistindo. Calma, calma galera, a gente é muito mais profundo do que isso. Hoje realmente nós vamos falar com base por que o aborto é tão discriminado no meio cristão e por que a gente como cristão abominamos o aborto. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender por que nós que somos crentes, evangélicos ou cristãos abominamos o aborto. Eu não quero ficar implorando para você ficar até o final, mas por favor, fica até o final do vídeo, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor. Muito bem, galera, para falar sobre aborto, nós temos duas linhas de pensamento que nós temos que explorar. A primeira linha, e a linha que eu mais me interesso, é a linha teológica. E a segunda linha é a linha biológica. Porque para falar sobre aborto, nós temos que andar sobre esses dois aspectos, até um pouco na filosofia. Dentro da teologia, eu separei 3 textos para a gente conversar, bater um papo sobre aborto. Vamos ler esses textos? O primeiro texto está em Lucas capítulo 1, versículo 15, que diz assim: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Aqui, um anjo visita Zacarias, ele fala a respeito de João Batista. Ele fala que João Batista ele seria grande desde o ventre da mãe dele. Algo interessante a respeito desse texto é que há uma relação de Deus com João Batista desde o ventre da mãe dele. Ou seja, ele ainda não tinha sido gerado e Deus já tinha falado que ele seria grande e que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Ou seja, desde quando João Batista estava na barriga da mãe dele, Deus já ia preencher João Batista com o Espírito Santo. Então esse texto ele traz muita luz sobre a questão do aborto, porque mostra que Deus ele se relaciona com o ser humano desde o ventre da mãe. Deus não esperou João Batista completar a maioridade que a cultura daquela época dizia que tinha que ter para se tornar um sacerdote ou um profeta. Deus ele simplesmente encheu João Batista quando ele ainda estava na barriga da mãe. Isso nos faz entender que a relação de vida que Deus dá para a humanidade ela é a mesma, tanto depois de gerado, quanto a criança ainda está no ventre. Quer ver outro texto interessante que fala sobre isso? Vamos lá para Jeremias, capítulo 1, versículo 5. O texto diz assim: antes que te formasse ao ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Olha que interessante esse texto. Deus fala para Jeremias que mesmo antes que ele se formasse no ventre da mãe dele, Deus já tinha separado um propósito para ele. Deus já tinha um plano específico para a vida dele de profeta às nações. Você vê mais uma vez Deus se relacionando com uma pessoa que ainda não tinha nascido, que nem sequer tinha se formado no ventre da mãe dele. Mas Deus já tinha um propósito para a vida de Jeremias. Quer ver um terceiro texto também muito importante para a teologia a respeito do aborto? É Salmo 139, versículo 16. Acompanha comigo. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Sabe o que esse texto está dizendo? Que mesmo antes de Davi ser formado, Deus já sabia o que ele iria ser, Deus já sabia qual seria o propósito e a vida de Davi. A palavra hebraica para corpo ainda informe é golem. Essa palavra ela dá a entender algo dobrado, algo ainda que é uma substância, algo que não foi formado ainda, um embrião. Ou seja, quando Davi ainda era uma composição de células, Deus já tinha um propósito para a vida de Davi. Esses 3 textos têm algo que fala de uma forma gritante aos meus ouvidos. A primeira é que Deus se relaciona com a criança mesmo quando ela ainda está no ventre. Os 3 textos falam sobre isso. A segunda coisa é que crianças no ventre não são só crianças no ventre. Quando você aborta uma criança, você não aborta só uma vida ou um emaranhado de células, como muitas pessoas dizem. Mas você aborta um propósito, uma missão, uma pessoa que ia ser alguém nesta terra. E a terceira questão que esses textos mostram é que a vida, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, tanto no hebraico do Antigo Testamento quanto no grego do Novo Testamento, é tratada de forma igual para a criança já nascida fora do ventre, como para a criança que ainda está no ventre. A palavra grega no Novo Testamento usada para a criança dentro do ventre e fora do ventre é a mesma. E a palavra hebraica no Antigo também. Isso significa que o valor da vida não está se a criança já nasceu ou se ela ainda está no ventre. O valor da vida está na criança, independente se ela já foi dada à luz ou não. Mas talvez você fale comigo, mas Luiz, eu não sou religioso, eu não sou teólogo, eu não sou evangélico, eu não sou crente. Por que eu devo ser contra o aborto? Vamos então entrar no campo da biologia para nós falarmos um pouco sobre isso.
Dentro da biologia, o acontecimento que dá início ao processo da vida é a concepção. É quando o espermatozoide se encontra com o óvulo e através de uma fusão ele forma uma unidade celular única e diferente da unidade celular dos seus pais. Ou seja, o processo de vida ele começa ali. A partir dali, com o desenvolvimento, aquela célula que é chamada de zigoto, ela vai se desenvolver, ela vai se multiplicar até formar o embrião. E se não for interrompida, vai formar a criança e a criança vai ser uma vida plena. Então, na biologia, o processo da vida começa aí, na concepção. É claro que não existe consenso a respeito de quando um ser humano ele é plenamente feito, quando a vida está plenamente feita. Existem muitas visões diferentes que falam a respeito disso, e aí entramos no campo da filosofia. Quando que começa a vida? Existem muitas visões a respeito de quando realmente começa a vida. Só que todos concordam que o processo do início da vida começa na concepção. E algo que a gente tem que pensar a respeito da vida é que a vida é um processo. Quando você tem uma criança recém-nascida, você não tem uma criança perfeitamente plena e consciente do bem e do mal. Você sabe que aquela criança não tem consciência da sua existência. O que nós vamos fazer então com uma criança recém-nascida? Se ela não tem consciência de si, pode matar ela? É claro que não, porque você sabe que aquela criança vai se desenvolver e ela vai se tornar uma pessoa que tem consciência do mundo que está ao seu redor. Assim somos todos nós. As nossas células evoluem, crescem e depois envelhecem e morrem. Então assim é a vida. Você não pode interromper um processo de evolução da vida só porque você não quer mais essa vida. Assim como você não pode matar um bebê que está em plena evolução, mas não tem consciência do mundo ao seu redor, você também não pode matar um emaranhado de células que também está em processo de evolução. Se você não pode matar um, você não pode matar o outro. Porque o bebê, ele também não tem consciência de si. Outra questão muito importante, entrando ainda na questão de biologia, é que os médicos, os cientistas, não chegaram num consenso de onde a vida começa. Não há um consenso na medicina de onde a vida começa. O que há é dúvida. Então, se o que há é dúvida e não certeza, na dúvida o que a gente faz? A gente aborta, a gente mata? Na dúvida a gente poupa a vida, a gente luta pela vida, a gente não menospreza ela. Então, se não há consenso na medicina e na ciência de onde começa a vida, a gente na dúvida não pode simplesmente abortar, permitir o aborto. Porque permitir o aborto é permitir o assassinato. E na dúvida a vida deve ser poupada. São duas questões que a gente levanta a partir da biologia que a gente tem que parar para pensar, não acha? E eu sei que essa questão do aborto não é uma questão simplista, tem muitas coisas envolvidas. O que fazer quando o bebê realmente é fruto de uma violência? O que fazer quando você sabe, tem certeza que o bebê não vai nascer saudável? Tem muitas questões que envolvem o aborto. Mas se você quer uma parte 2 desse vídeo para mim tratar dessas questões, eu te desafio a fazer esse vídeo chegar a 1000 views. Então, como de praxe, se você gostou, pega esse vídeo e compartilha ali no grupo de WhatsApp da sua família. Eu vou te desafiar a compartilhar no grupo de WhatsApp ali da sua igreja. Se você também ainda não é inscrito no canal, vai se inscrevendo no canal para que esse canal venha crescer e você venha me incentivar a continuar produzindo conteúdos. Vai deixando também o seu joinha. É só isso. Deus te abençoe e tchau!